Olá, pessoal. Estamos aqui agora para resolver as questões acho que do sexto review, né, Malu? É a Isso, sexta sexta. grande revisão intensiva e a gente vai falar hoje de conflitos no período colonial, né? Enfim, revoltas coloniais, a era napoleônica e também o período joanino. Tudo dentro de um contexto histórico muito parecido, né, Malu? Exatamente. Uma coisa tem muito a ver com a outra, pessoal. A gente vai ver hoje. Então, vamos agora começar a primeira questão, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá, primeira questão. Bom, essa imagem aí vocês já percebem. Você tem Napoleão Bonaparte segurando o mundo e sendo atacado por uma ave que representaria aí os países europeus, né? Tem uma metáfora, uma alegoria nessa imagem. E, bom, ele segurando o mundo, né? Isso mostra uma visão megalomaníaca desse líder francês. É bom lembrar, mais uma vez, que a história napoleônica ela é bem curiosa, né? Napoleão assume a França no finalzinho da Revolução Francesa, lá com aquele episódio chamado de 18 Brumário. Tipo, ele dá um golpe nos girondinos, mas convidado pelos girondinos, um alto golpe, uma coisa atípica. E aí, a partir dali, ele acaba com a Revolução em si e passa a controlar a França com mãos de ferro, né? Vou lembrar que no final da Revolução Francesa se vivia justamente uma convulsão social, né? Vários grupos populares se levantando contra a alta burguesia, contra os girondinos. Depois, Napoleão, que assume, né? Ele tem um governo dividido em três partes, e justamente depois do consulado ele vai começar uma expansão territorial. E aí essa imagem alude bastante a essa megalomania de Napoleão, esse interesse em conquistar o mundo, né? Lembra muito Pique Cérebro, né? Vou conquistar o mundo, né? E aí o que acontece? A derrota de Napoleão Bonaparte em 1814-15 foi registrada de diversas formas nas sociedades europeias, né? Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia, que era o símbolo do Império Russo. É bom lembrar que não só o Império Russo tinha a águia como símbolo, como, por exemplo, também naquela época a própria Áustria, que se tornaria no século XIX a Áustria-Hungria. Então, alguns países tinham em seu brasão águias. Então, representa aí muitas realezas também da Europa. Então, vamos lembrar o seguinte, lembra que durante o período imperial, Napoleão ele decreta o bloqueio continental, lembra disso aí? Aquela história de quem comercializar com outros países para além da França, ou seja, quem comercializar com a Inglaterra seria inimiga da França. E a França começa a conquistar vários territórios, a travar várias guerras, e ali a gente sabe que Napoleão teve basicamente duas grandes derrotas, né? Primeiro, aliás, três grandes derrotas, eu diria melhor. Primeiro, na Batalha de Trafalgar, logo no início ali do seu governo imperial, quando ele perde para a Inglaterra numa batalha naval. Depois, ele perde na Rússia, contra o inverno, ali o inverno general, a tática da terra arrasada usada pelo czar russo. E na terceira derrota, ele perde a Batalha de Waterloo na Bélgica, quando ele é preso definitivamente em Santa Helena, na ilha de Santa Helena. Mas é bom lembrar que esse período foi o período justamente do Congresso de Viena, 1814-15, quando Napoleão começou a ser derrotado, os países que eram oponentes dele começaram a reunir-se para tentar decidir qual seria o futuro da Europa ali. Dois impactos que as guerras napoleônicas exercem sobre as relações internacionais na Europa da época foram. Quais foram esses impactos? Quais foram esses desdobramentos, tá? Vamos lá. Letra A. Crise agrária e consolidação dos estados republicanos. Vê só. É bom lembrar o seguinte, tá? Esse crise agrária é um conceito tão tanto, deixa eu botar em outra cor aqui, tão tanto aberto, né? De fato, a gente sabe que as guerras naquele momento eram guerras terrestres, eram guerras, sobretudo, que aconteciam no campo, havia aquela prática de tocar fogo nas plantações, e o que, em geral, era uma estratégia para poder fazer as populações dominadas passarem fome e se entregarem, ou estarem mais vulneráveis a uma derrota. Então, faz sentido, mas, assim, não é uma consequência direta do período napoleônico, é um fator mais genérico. A segunda, consolidação dos estados republicanos. É bom lembrar que não ainda, tá? Durante a expansão napoleônica, Napoleão ele começou a derrubar os reis absolutistas, mas isso não significa necessariamente uma onda republicana. Então, falso. Muitos principados foram formados, tanto que, após a derrota dele, por exemplo, havia mais de 30 reinos na Europa Central, naquela região ali, Alemanha, Áustria, né? Enfim, a Alemanha atual, Prússia, Itália. Então, não foi uma ascensão
do republicanismo necessariamente. Letra B, concorrência industrial e retomada de domínios coloniais. Pessoal, vamos pensar o seguinte, olha novamente para o comando, sobre as relações internacionais na época das guerras napoleônicas. Vamos pensar em dois impactos. Em primeiro lugar, concorrência industrial. Napoleão tentou travar uma concorrência com a Inglaterra. Agora vamos pensar o seguinte, retomada de domínios coloniais. Retomada de domínios coloniais. Vamos pensar assim, quando Napoleão começa sua expansão territorial, vamos pensar no primeiro passo, ele invadiu a Península Ibérica. Ele dominou Portugal e Espanha. No caso de Portugal, a família real fugiu para o Brasil, manteve seu domínio sobre sua maior colônia na América. Por outro lado, ele derrubou o rei da Espanha, o Dom Fernando VII, e a derrubada do rei da Espanha deixou a Espanha sem condições de controlar suas colônias. E aí começa um processo de independência daquelas colônias na América Hispânica. Então, não é uma retomada de domínios coloniais, é uma perda. Esse período trouxe aquela famosa crise colonial. Muitas colônias na América, começando a independência, em especial na parcela espanhola, na América Espanhola. Então, errada essa segunda sentença. C, integração comercial e declínio de monarquias absolutistas. B, integração comercial. A expansão napoleônica gerou uma integração pacífica, comercial, fluida entre os países? Não. Na verdade, Napoleão queria romper, por exemplo, a relação entre a Europa continental e a Inglaterra. Há uma reconfiguração de fronteiras, então a letra D, expansão da França e, durante essa expansão, uma reconfiguração das fronteiras dentro da Europa. Letra D, a correta. Segunda questão agora. Vamos para a segunda, pessoal, também dentro desse contexto, né, de Napoleão. O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar napoleônica, conhecida como bloqueio continental. Pessoal, o que é importante a gente lembrar quando a gente fala de bloqueio continental? Como o próprio enunciado diz na questão, depois na segunda parte, foi uma medida da era napoleônica, né, que buscava o quê? Isolar a Inglaterra e enfraquecer sua economia, fazendo com que os outros países europeus não comercializassem com a Inglaterra. É importante lembrar que a Inglaterra desse período, né, do início do século XIX, é a grande potência, né, a grande rival frente à França de Napoleão, né, que estava buscando se expandir. Então, Napoleão ele vai decretar justamente o famoso bloqueio continental em 1806 para justamente fazer com que a Inglaterra não tivesse mais acesso à matéria-prima e ao mercado consumidor. Isso vai acabar não dando muito certo, né? Muitos países dependiam de fato dos produtos ingleses, tinham profundas relações econômicas com a própria Inglaterra. Portugal, dentro desse contexto, fica naquela famosa sinuca de bico, né, entre a ameaça de Napoleão e sua dependência e sua relação com a Inglaterra. Então, é dentro desse contexto também que a família real portuguesa vai vir para o Brasil com o apoio inglês. Então, lembra disso aí quando a gente fala, né, de bloqueio continental, essa medida da era napoleônica que vai buscar enfraquecer a Inglaterra e prejudicar a sua economia. Ok, pessoal? Bloqueio continental aí, medida napoleônica. Vejam aí, né, o mapa que a questão traz, vejam que justamente esse traçadozinho, né, que a própria legenda do mapa coloca como bloqueio continental, quem realmente está isolado, né, justamente a Inglaterra, né, é a Grã-Bretanha. E vejam que o próprio nome do mapa, né, é a conquista da Europa, por quem? Pela França de Napoleão, pessoal, olha aí, até na parte mais escurazinha, né, França e possessões diretas, ou seja, veja como a França, né, durante esse período, já estava também se expandindo. Aí o Pedro está marcando aí no mapinha para vocês justamente esse processo de expansão que Napoleão traz para a França e justamente o traçado do bloqueio continental isolando a Grã-Bretanha. E então, o comando da questão diz o seguinte: a linha de bloqueio continental, que se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa, revela a intenção francesa de, ou seja, o bloqueio continental, qual era o objetivo dele? Alternativa A, integrar a economia europeia, com a isenção das tarifas alfandegárias. Gente, o próprio nome diz, é um bloqueio continental. Ele não está buscando a integração da economia europeia e também não tem nada a ver, não aborda em nenhum momento a questão da isenção de taxa alfandegária. Corta aí a alternativa A. Alternativa B,
fortalecer a França, garantindo-lhe a livre circulação pelos portos britânicos. Tem sim o objetivo de fortalecer a França, mas não garantindo-lhe a livre circulação pelos portos britânicos, muito pelo contrário, vai querer justamente isolar os portos britânicos para prejudicar a economia inglesa, pessoal. Então, corta aí também a alternativa B, não está garantindo a livre circulação pelos portos britânicos, não. Alternativa C, desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península Ibérica. Gente, não tem nada a ver com desenvolver a economia espanhola, inclusive a França de Napoleão vai, inclusive, atacar, né, invadir a própria Espanha, então o objetivo da medida de Napoleão não seria de forma alguma desenvolver a economia espanhola, então corta a alternativa C também. Alternativa D, isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados da Europa continental. Exatamente, a medida, esse bloqueio continental, que a gente consegue até perceber justamente pelo traçado que traz no mapa, é justamente bloquear e isolar a Inglaterra, né, enfraquecendo e desestruturando a sua economia. Então, está aí como gabarito a alternativa D, de dado. A alternativa E, inibir o comércio de escravos oriundos de portos africanos situados ao norte da linha do Equador. Gente, essa também não tem nada a ver com o bloqueio continental. O mapa não mostra a linha do Equador, o mapa não mostra portos africanos, não tem nada a ver também com essa questão de abolição ou de escravidão. Então, corta aí a alternativa E também. Consta, então, como gabarito, a alternativa D. Dentro também desse mesmo contexto, está justamente a questão 3, pessoal. Vamos agora para o enunciado dela. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o bloqueio continental à Inglaterra, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa, na América, para esperar a situação se normalizar. Então, justamente, pessoal, dentro desse contexto de bloqueio continental, em que a França de Napoleão vai buscar impedir com que os outros países europeus comercializem com a Inglaterra, Portugal se vê então nessa sinuca de bico. De um lado, a ameaça de Napoleão, de um ataque francês, e do outro lado, a Inglaterra, na qual ele tinha diversas e profundas relações econômicas. Então, o que é que Dom João VI faz? Ele acaba vindo então para o Brasil, né, que é a colônia portuguesa na América, a qual o enunciado se refere. Então, Dom João, a família real portuguesa, a corte portuguesa, parte então para o Brasil, frente a essa ameaça de invasão napoleônica a Portugal, justamente apoiados pela Inglaterra, pessoal. Então, é esse contexto de era napoleônica, de bloqueio continental, que faz com que a família real portuguesa venha, então, para o Brasil, ok? Então, pessoal, vamos agora, né, justamente para o comando da questão. Com relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que, ou seja, dentro desse contexto de vinda da família real para o Brasil, o que é que a gente pode afirmar? Alternativa A. A Revolução Farroupilha, ocorrida no sul do Brasil, tinha como principal objetivo expulsar a corte portuguesa e proclamar a independência da colônia americana. Gente, a Farroupilha foi sim no sul do Brasil, mas ela só ocorreu em 1835, bem depois da vinda da família real. Mas presta atenção, a corte portuguesa, né, em parte, ela já tinha ido embora, né, do Brasil de volta para Portugal, junto com Dom João, já em 1821, quando ele retorna para Portugal. E o Brasil não era mais colônia, né, desde que foi elevado ao status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, e já era independente de Portugal desde 1822. Ou seja, essa questão aí também está errada, corta a alternativa A, está misturando um monte de coisa que não faz sentido. Alternativa B, Salvador foi elevada à condição de capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, tornando-se o maior centro político, econômico e cultural da colônia. Gente, presta atenção. O Rio de Janeiro é que era a capital do Brasil desde o século passado, desde 1763. Então, era o Rio que se tornou, né, a capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. E presta atenção, não se tornou o maior centro econômico, político e cultural da colônia, porque o Brasil, então, através, né, dessa elevação, deixou de ser colônia. Então, corta aí também a alternativa B. Vamos para C agora.
A presença da corte portuguesa no Brasil, exercendo um governo absolutista e conservador, contribuiu para retardar a independência do Brasil, pois as melhorias administrativas e econômicas deixaram a elite liberal brasileira satisfeita. Gente, vamos lá. Apesar da forma tradicional, né, do governo de Dom João, apesar de toda essa questão do absolutismo, do conservadorismo, ele tomou algumas medidas quando ele chegou, né, ao Brasil que não foram assim tão tradicionais, né, como por exemplo a abertura dos portos, né, que vai justamente favorecer, né, a economia inglesa aqui com a venda dos seus produtos. Mas veja só, dizer que retardou ao ponto de que deixou a elite liberal brasileira satisfeita é forçar um pouquinho a barra. Pode ter retardado sim. Vamos comparar aí como foi a independência do Brasil em comparação com o resto da América Espanhola, mas não quer dizer que deixou a elite liberal satisfeita. Se tivesse deixado a elite liberal brasileira satisfeita, a gente não ia ter, por exemplo, aqui em Pernambuco, a Revolução de 1817. Então, corta aí também a alternativa C, ela deu uma forçadinha aí de barra. A alternativa D. Chegando ao Brasil, Dom João VI tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos, em 1808, para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. Exatamente, apesar do Brasil ainda ser uma colônia, quando Dom João chega aqui, ele vai, através da abertura dos portos, justamente cortar esse monopólio, né, essa estrutura de economia colonial. Então, a Inglaterra vai justamente começar a ter certas concessões para poder comercializar aqui seus produtos, justamente porque foi a Inglaterra que apoiou, né, e escanteou, né, através da sua marinha, a vinda da família real portuguesa para cá. Então, como forma também de recompensa, né, de compensação, o Dom João abriu os portos da colônia brasileira. A alternativa é: em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal e Dom João VI foi chamado para assumir o trono português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse fato ficou conhecido como Dia do Fico, perdão. Gente, essa alternativa parece a outra, a primeira. Ela traz várias informações que não conversam juntas. Os franceses foram expulsos sim de Portugal, mas antes, o que a gente tem em 1820 é a Revolução do Porto, que vai acabar exigindo a volta de Dom João, né? Então ele vai voltar em 1821, ele volta sim para Portugal. E o Dia do Fico, pessoal, foi um episódio com o Dom Pedro, né? Quando ele diz que justamente não vai voltar para Portugal como seu pai fez, ele acaba então resolvendo ficar no Brasil e posteriormente declarando a independência. Então corta aí a alternativa A, também está misturando um monte de coisa, então a gente tem como gabarito a alternativa D, que é justamente a abertura dos portos assim que Dom João chega ao Brasil para a Inglaterra. Vamos agora para a próxima questão, a questão número 4. Letra D a 3. Nessa 4, você observa o seguinte, tá? Tá faltando até aqui no slide o pequeno enunciado, mas eu vou verbalizar, vou falar, né? Vocês observam aí que tem a imagem, né, de pessoas sendo executadas, tem aí inclusive membros da igreja, a população civil comum, um exército, né, em linha fazendo esse fuzilamento. Essa imagem é de Francisco de Goya, tá? Deixa eu mudar isso aqui, ó. Goya, ele foi um pintor espanhol do início do século XIX e ele testemunhou justamente as atrocidades da invasão das tropas napoleônicas ao seu país, à Espanha, e fez questão de retratar de maneira, enfim, muito assustadora, enfim, muito dramática essas cenas, né? Enfim, vamos lá. Basicamente, a questão vai perguntar para vocês o que é que essa imagem ela necessariamente simboliza. O que ela quer dizer para a gente? A cena retratada no quadro simboliza o quê? A estupefação diante da destruição e da mortalidade causadas por um tipo de guerra que começava a ser feita em escala até então inédita. Bom, verdade, né? Verdade. A gente vai ter, basicamente, um exército francês conquistando toda a Europa, algumas vezes, assim como o exército russo usou contra a França, usando a tática da terra arrasada, destruindo plantações no campo, forçando a fuga de populações para centros urbanos, onde eles lá eram cercados, ou essas populações eram cercadas. Então, havia alguns ineditismos acontecendo, sobretudo em termos de tecnologia de guerra, de armas e tudo mais. Então, o que, de fato, o Francisco de Goya ele quer representar justamente é essa população
né, totalmente aterrorizada por um exército estrangeiro imperialista que está a massacrando. Então, letra A, correta. A estupefação, enfim, o absurdo que essa cena, que foi real, ela retrata. Letra B, razão, propalada por filósofos europeus do século XVIII e seu triunfo universal sobre o autoritarismo do antigo regime. Vê só, a gente pode dizer que, de alguma maneira, o antigo regime estava sendo vencido, né? De certa forma, até aquele momento, você tinha tido ali a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos. Só que, por um outro lado, deixa eu ligar minha câmera aqui, está faltando, né? Por um outro lado, se a gente observar, não é o triunfo universal do pensamento do século XVIII, dessa razão do século XVIII. Na verdade, o pensamento do século XVIII, racional, ele não vai evocar a guerra, ele vai evocar o direito, ele vai evocar o direito do indivíduo, o direito à vida, o direito à liberdade e não à opressão. Então, falso. Não se pode dizer que esse pensamento das luzes, isto é, do século XVIII, acaba de alguma maneira sendo simbolizado ou atingido a partir dessas guerras. Atingido, conquistado. Falso. Letra C. Perseverança da fé católica em momentos de adversidade, como os trazidos pelo advento das revoluções burguesas. Vê só, em primeiro lugar, este quadro não retrata um episódio que é um advento da Revolução Burguesa. É bom lembrar que as revoluções burguesas foram 3, como eu já falei, industrial, independência dos Estados Unidos e depois, justamente, a Revolução Francesa. Esse quadro retrata a Era Napoleônica, que é pós-Revolução Francesa. Então, já não tem relação direta com as revoluções burguesas, apesar de você chegar e dizer, mas Pedro, mas Napoleão acabou ascendendo ao poder por conta da Revolução Francesa. Sim, mas não estava ali em nome dos ideais daquela revolução, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Pelo contrário, ele foi autoritário, ele se tornou um ditador, depois um imperador, enfim, tudo contrário ao que o iluminismo pregava, né? Quase tudo, melhor dizendo, até porque ele utilizou algumas medidas na economia que, apesar de não serem liberais, apoiavam a burguesia da França. Seguindo um pouquinho mais, você dizer que é a perseverança da fé que está sendo retratado na imagem, não. Nós temos, na verdade, cidadãos ali, né, heroicamente sendo fuzilados, porque certamente resistiram, né, à presença espanhola. Então, não tem uma relação direta com a fé ou com a Igreja Católica ou quadro. Letra D. Força do Estado Nacional nascente a impor sua disciplina civilizatória. Não é o Estado Nacional nascente. Esse Estado Nacional ele nasce na Idade Moderna, não na Idade Contemporânea. Tem um problema aí de temporalidade. E segundo ponto, também muito importante, não é o Estado que nasceu, o Estado espanhol, que está impondo sua disciplina sobre populações rústicas, enfim, ou despolitizadas. Na verdade, é a barbárie de um Estado francês que não aceita a soberania dos demais estados e que não aceita o direito daquele Estado espanhol, né, e o respeito à vida dos espanhóis. Então, falso. Não é esse Estado nacional que impõe a disciplina. Letra E. Defesa da indústria bélica, considerada força motriz do desenvolvimento econômico. O quadro, em nenhum momento, faz uma ode à arma, no sentido de que nós estamos tendo aí um crescimento da indústria bélica e isso sinaliza, por exemplo, um progresso econômico dos Estados nacionais. Falso. A centralidade não é a arma. A centralidade é o ato da barbárie. É o exército francês fuzilando civis espanhóis. Então, letra A, alternativa correta. Quinta questão agora. Em 1815, foi encerrado o Congresso de Viena, que tinha como propósito reorganizar o mapa político da Europa. Vamos aproveitar aqui, e vamos lembrar o seguinte. O Congresso de Viena é um episódio que marca justamente o quê? O declínio de Napoleão Bonaparte. Ele marca a derrota, né? E aí, consequentemente, como eu já mencionei lá no início, ele aconteceu entre 1814 e 1815, reuniu diversos países, vou colocar alguns exemplos aqui, a Prússia, que é a atual Alemanha, a própria Inglaterra, vamos pensar Portugal, Espanha, botar mais um país aqui, Áustria, a Rússia enviou representantes, então todos esses países participaram. Quais foram os princípios defendidos? Vamos lembrar mais uma vez.
os princípios defendidos por esse Congresso. Primeiro, restauração do mapa, né? O mapa europeu foi restaurado, ou seja, os territórios que Napoleão havia conquistado foram devolvidos. Segundo ponto, a legitimidade. O que significa isso aí? As cortes que foram derrubadas, os reis que foram derrubados, agora voltam ao seu trono, aos seus tronos. As famílias reais agora voltam a governar os seus países, né? Ou representar os seus países. Nós também tivemos o princípio do equilíbrio, o equilíbrio de poder, né? A partir de agora, ficou acertado que um país não poderia, em tese, interferir na soberania do outro país. Então, esses foram os princípios, né, fundamentais desse evento. E é bom lembrar também que um quarto foi o princípio da solidariedade, um pouco coadjuvante, né, quando comparado com esses iniciais, mas o princípio da solidariedade, ele foi o princípio fundador do que nós chamamos de Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? A reunião de países cristãos e absolutistas, e esses países se juntam para trazer de volta o quê? Para restaurar princípios do antigo regime, restaurar o sistema colonial, restaurar o absolutismo, restaurar a sociedade estamental das nobrezas. Então, é bom lembrar que da Santa Aliança, quem não participou, vou colocar aqui, ó, menos a Inglaterra. A Inglaterra não participa porque ela não é absolutista, ela era parlamentarista, e ainda é, né? Então, vamos lá. Qual era o propósito desse congresso? Né? A respeito desse congresso, considera as seguintes afirmações. Primeira, foi realizado após a derrota de Napoleão Bonaparte, que havia alterado o equilíbrio de forças da Europa. Sim, verdadeiro. Agora, tem um detalhe que é bem importante, tá? Esse congresso aí, enfim, ele aconteceu também durante a primeira derrota de Napoleão. É bom lembrar que ele começa quando Napoleão perde a batalha ali na Rússia e depois ele tem sua culminância após a derrota de Napoleão na batalha de Waterloo. Então, está correto a alternativa 1 aqui, a sentença 1, mas com essa observação, que ele já começa quando Napoleão perde pela primeira vez e termina após a segunda derrota de Napoleão. Segundo, resultou na formação da Santa Aliança para coibir qualquer tentativa de revolução liberal. E aí, vamos pensar o seguinte: o princípio da solidariedade reuniu países cristãos e absolutistas com o objetivo de manter o antigo regime. Manter o antigo regime implica o quê? Combater as pulsões à influência liberal. Então, faz sentido também. O objetivo era evitar que a Europa tivesse novas revoluções francesas, por exemplo. Terceiro, garantiu a Portugal e a Espanha ganhos territoriais na Europa, por terem lutado contra as forças napoleônicas. Vê só, ninguém necessariamente teve neste congresso ganhos territoriais. E aí eu excluo Portugal e Espanha também. Na verdade, houve a restauração do mapa, ou seja, a devolução dos territórios, e não ganho de territórios. Então, 1, 2 são as corretas, então a gente acaba encontrando aqui a letra C como alternativa que é pedida pela questão, tá? Questão 6. Pessoal, passando já para a próxima metade, né? Questão 6 traz aí esse enunciado. Tanto na conjuração mineira quanto na baiana, com graus e níveis diferenciados de envolvimento dos grupos mais pobres da população, estão presentes os seguintes aspectos do pensamento iluminista. Então, pessoal, o que é importante a gente pensar aí, né, nessa questão? Está trazendo, então, a influência iluminista. O que é que a gente tem que pensar quando fala em iluminismo? Movimento do século XVIII, que vai defender suas ideias baseadas na razão, liberdade religiosa, a questão da laicidade, separação entre Estado e Igreja, livre comércio, defesa da propriedade privada. Então, a crítica justamente ao antigo regime, ao absolutismo, ao mercantilismo, a forte influência da igreja e da religião nos estados, e por aí vai. Então, lembra sempre disso quando a questão traz de iluminismo. O que é que a gente tem que lembrar quando fala de conjuração mineira e conjuração baiana? Revoltas separatistas, Inconfidência Mineira, um caráter mais elitista e influenciado pela independência americana, e conjuração baiana, com um caráter mais popular, já traz justamente a questão da defesa pela abolição da escravidão, e mais influenciada, né, por essa ala, nessa fase mais radical da Revolução Francesa. Então, pensa aí nessas 3 coisinhas que a gente consegue resolver essa questão.
Aí Pedro está anotando justamente, né? Vamos lá para o enunciado, né? Assinale a alternativa que aponta aspectos desta influência iluminista, ou seja, essa influência iluminista na Conjuração Baiana e na Inconfidência Mineira, a gente consegue perceber em quê? Vamos lá, então, para as alternativas. Alternativa A. A Conjuração Baiana defendia o regime monárquico e não teve a participação popular como a da Mineira, embora adaptasse as ideias liberais. Gente, lembra aí que o iluminismo ele vai justamente tecer diversas críticas, né, ao regime monárquico, né, à questão do absolutismo, e que justamente é a Conjuração Baiana que vai ter um caráter popular, não a Inconfidência Mineira. Então, corta aí a alternativa A, tá tudo errado. Alternativa B. O movimento rebelde que teria sido deflagrado na capitania de Minas Gerais em 1789 defendia o centralismo lusitano porque sua principal preocupação era com a libertação dos escravos. Gente, centralismo lusitano, não, pelo amor de Deus, lembra aí. Em Confidência Mineira, uma revolta separatista, era contra justamente, né, essa influência, né, esse poder da metrópole portuguesa. Então, não está correto isso aí, corta também a alternativa B, não defendia o centralismo lusitano. A alternativa C, as noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade e a ideia de que a soberania residia no povo e não no monarca. Exatamente, pessoal. Como a gente percebeu, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram justamente movimentos separatistas contra justamente esse poder da metrópole portuguesa aqui em suas respectivas regiões, baseado no iluminismo. Então, buscava romper nessa relação com a metrópole, né, com Portugal, e dentre as ideias iluministas defendiam justamente o direito pela defesa da igualdade, sem privilégios à nobreza, direito à propriedade privada, direito à vida. Então tá aí como gabarito então a alternativa C, ok? A próxima alternativa, alternativa D, compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza e do clero, e não a dos escravos. Gente, o enunciado diz que ambas as revoluções, né, foram influenciadas pelo pensamento iluminista, e o pensamento iluminista defende justamente o oposto disso, é justamente acabar com os privilégios da nobreza e promover a separação entre o Estado, né, o que é público, o que é civil e o que é religioso. Então, corta aí também a alternativa D, não é expressar a vontade da nobreza e do clero, não. A alternativa E, a experiência de independência dos Estados Unidos da América em 1776 não influenciou as conjurações baiana e mineira, apesar de ambas defenderem ideias liberais. Pessoal, influenciou sim, principalmente na Inconfidência Mineira. Então, a independência dos Estados Unidos, como também a Revolução Francesa, influenciaram cada uma das revoltas. Então, também não está correto a alternativa E. Temos, portanto, como gabarito a alternativa C, pessoal. Ok? Próximo passo agora, questão 7, alternativa C da questão 6, correta. Vamos lá. A resistência dos negros à escravidão já se manifestava na própria África. Em Angola, por exemplo, milhares de negros reuniram-se em acampamentos fortificados denominados quilombos, de onde partiam armados para tentar destruir as tribos que forneciam escravos para os europeus. Esse texto ele é bem interessante porque ele mostra o seguinte: primeiro, os quilombos eles não nasceram aqui no Brasil, os quilombos eles nasceram em Angola, ou seja, aquelas comunidades de refúgio para aqueles negros que fugiam, que a partir dali empreendiam resistência para atacar as fazendas, os senhores que escravizavam outros negros. Ela tem origem na África, né? E aí um detalhe interessante, né? Um detalhe interessante que diz o seguinte: na África, esses quilombos lutavam contra outras tribos, nações africanas que sequestravam, aprisionavam africanos para vender para os europeus. É bom lembrar que boa parte dos escravos que vieram para o Brasil, eles, na verdade, foram comprados, né? Os portugueses compraram de tribos africanas. A gente tem sempre aquela ideia de que os europeus, já no século XVI, XVII, invadiram o território africano,
conquistaram várias partes. Não, eles ficaram no litoral durante um bom tempo e ali eles travaram acordos comerciais. Um exemplo, o fumo que saía do Brasil era uma moeda de troca para escravos em portos africanos. Então havia uma série de conflitos, de guerras intertribais, e muitas tribos vencedoras ou nações vencedoras sequestravam os derrotados africanos também para vendê-los. Então esse texto traz muita informação. Vamos lá. Na história dos negros no Brasil, além da permanente resistência surda, através de assassinatos de senhores, fugas, suicídios e infanticídios, houve ativa e expressiva participação política de líderes e revoltosos negros em movimentos como o quê? Essa resistência surda também seria uma resistência silenciosa, né? Em que sentido? Menos ruidosa, ataques pontuais, ataques às fazendas, incêndios de fazendas, a depredação, por exemplo, da estrutura dos engenhos, o sequestro e o ataque, né, à aristocracia rural, mas com ações sempre pontuais. Então, vamos lá. Deixa eu só ler aqui novamente. Houve ativa e expressiva participação política de líderes e revoltosos negros em movimentos. Vamos lá. Quais são os movimentos aqui dessas alternativas citados que têm lideranças ou que se baseiam nessa causa da libertação do negro? Letra A revolta de Beckman no Maranhão, no século XVII, e a Guerra dos Emboabas na região das Minas Gerais. Vê só, na verdade, a revolta de Beckman no Maranhão, ela foi uma revolta que partiu dos senhores de engenho do Maranhão, que lutavam contra a igreja, sobretudo contra os padres jesuítas. E qual era o objetivo principal desses senhores? Os senhores queriam justamente a escravidão indígena, por exemplo. Era um dos motivos, tá? Um dos motivos. Então, não tem uma relação direta, por exemplo, com a causa da libertação dos negros ou com lideranças negras. Então, a revolta de Beckman foi liderada pela aristocracia rural, por senhores de engenho. Por outro lado, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi uma guerra travada, né, justamente na Era do Ouro, ali no século XVIII, nas Minas Gerais, mas foi um conflito entre os bandeirantes, que foram aqueles primeiros agentes da interiorização brasileira, que descobriram o ouro, enfim, e os emboabas, que eram justamente os estrangeiros, em geral, os lusitanos. Muitos portugueses vieram para o Brasil para extrair o ouro, e aí começa a haver um conflito de interesses. Os emboabas, que são os lusitanos, como eram chamados lusitanos, começam a tomar as terras dos bandeirantes. Os bandeirantes, incomodados, travam uma série de ataques contra esses portugueses. Então, não tem liderança negra aí também, não. B. Guerra dos Mascates em Pernambuco e a revolta de Filipe dos Santos. A Guerra dos Mascates, é bom lembrar, também não se enquadra nesse contexto do enunciado, porque é uma guerra entre os senhores de engenho de Olinda, não esquece disso, e os comerciantes do Recife. Na verdade, era uma guerra entre Olinda e Recife. Próximo passo, a revolta de Filipe dos Santos, ou também conhecida como a revolta de Vila Rica. Também não teve esse sentido. Na verdade, por exemplo, Filipe dos Santos era um tropeiro. Essa revolta foi feita pela elite e por pessoas que viviam do transporte do ouro nessa época nas Minas Gerais, ambos revoltados, por exemplo, com a fundação das casas de fundição. Era um protesto contra as casas de fundição. Então, falso. Perceba que essa questão ela nos permite fazer uma viagem bem ampla sobre as principais revoltas desse período, né? Beckman no Maranhão, senhores de engenho versus jesuítas, os emboabas, no caso, os emboabas, como eram chamados os estrangeiros, os lusitanos, contra os bandeirantes, os homens da terra, os mascates, senhores de Olinda versus comerciantes do Recife, os comerciantes do Recife querendo que o Recife se tornasse uma vila, que o Recife conseguisse autonomia com relação a Olinda. Filipe dos Santos, a elite de Vila Rica e os tropeiros contra as casas de fundição. E aí vamos seguir um pouquinho mais, tá? Letra C, Inconfidência Mineira. Nossa, Malu acabou de falar na questão passada. Inconfidência Mineira foi um movimento elitista influenciado pela independência dos Estados Unidos, que queria como pauta principal a emancipação das Minas Gerais. Falso. Próximo, Revolução Pernambucana de 19. A gente costuma dizer que essa Revolução Pernambucana ocorreram várias revoluções em Pernambuco no século XIX, né, como a de 1817, a de 24 e a de 1848, mas é bom lembrar que a Revolução Pernambucana aqui, que a gente comumente chama, é a de 17, que também é conhecida como Revolução dos Padres, ou seja, olha a participação principal aí, magistrados,
latifundiários, comerciantes, juristas e o clero. E o objetivo desses grupos aí, padres, porque tinha mais de 30 padres participando, e o objetivo desse grupo, dessa elite pernambucana, era romper com o governo joanino, declarar a independência de Pernambuco durante o período joanino. Não tem relação com a causa negra, por exemplo. É a causa da libertação dos escravos negros. Letra D, Conjuração Baiana no século XVIII e a revolta dos malês na Bahia no século XIX. Verdadeiro. Se a gente observar, um detalhe, a Conjuração Baiana, ela também pode ser chamada de Revolta dos Búzios. Coloca aí. Por que Revolta dos Búzios? Porque houve uma grande participação de homens negros libertos ou, propriamente, de escravos. E aí o conceito Búzios faz referência, por exemplo, a algumas crenças de origem africana, né? Então, Conjuração Baiana, verdadeiro. Havia a pretensão de um movimento popular em Salvador, com a participação de muitos homens negros que queriam sua liberdade. Foi o movimento mais popular, como Malu disse, baseado na fase mais radical da Revolução Francesa, que foi a fase dos jacobinos. E é bom lembrar que dentro dessa fase dos jacobinos, Maximilien Robespierre, deixa eu colocar aqui, Robespierre, que foi o líder dos jacobinos durante a Revolução Francesa, em 1793, por exemplo, ele decretou a abolição da escravatura na França e em suas colônias. Não quer dizer que isso foi colocado em prática em todas as colônias, mas, em tese, isso aqui foi decidido durante esse período curto que foi o governo dos jacobinos. Revolta dos Malês na Bahia, verdadeiro também. Um detalhe interessante, a Revolta dos Malês, ela aconteceu em 1835, no período que nós chamamos de período regencial. Foi um movimento liderado por homens negros, homens de cor, libertos e escravos, e esses negros muçulmanos buscavam, com base no Alcorão, a libertação daqueles que criam ou acreditavam em Maomé. Então, a letra D, a letra correta. É bom lembrar que os dois movimentos populares foram sufocados pelas tropas iniciais luso-brasileiras e, no período regencial, pelas tropas imperiais. Mas ambas tiveram a causa da libertação do negro também como uma das pautas e tiveram a participação de muitos homens negros e mulheres. Letra E, Guerra dos Farrapos. Malu também já comentou numa questão anterior, a Guerra dos Farrapos é a Revolução Farroupilha, que é um movimento que, sobretudo, aconteceu entre as elites do Rio Grande do Sul e Santa Catarina versus o governo regencial. Vou colocar aqui a regência, eu ia colocar governo imperial, vou colocar também império, que a regência faz parte do período imperial, mas é bom lembrar também que esse movimento ele foi de 1835 até 45, então ele começa na regência e ele termina no segundo reinado. E um dos principais motes desse movimento aí foi justamente a briga das elites gaúchas e catarinenses contra a intervenção da regência na política gaúcha e também contra os altos impostos que o Brasil cobrava sobre a carne gaúcha, por exemplo. Bom, a revolta que a gente chama de Sabinada na Bahia, também não foi liderada por homens negros, na verdade foi liderada pela elite de Salvador, e era um movimento que queria a independência de Salvador da Bahia até que se atingisse a maioridade de Dom Pedro. Então, letra D, a letra correta, deixa eu colocar verdinho aqui, vamos para a próxima questão. Oitava questão. Vamos embora, pessoal. Tá chegando no finalzinho. Após a leitura do texto abaixo e dos seus conhecimentos sobre o tema, responda à questão abaixo. Então, ele vai trazer aí para a gente um enunciado que a gente vai ler agora. A Inconfidência Mineira 1789 e a Inconfidência Baiana 1798 têm em comum o fato de serem reprimidas pela coroa portuguesa ainda na fase de preparativos e o desejo de autonomia de seus participantes, pois consideravam-se prejudicados e excluídos dos benefícios pelos quais acreditavam ter direito de usufruir em sua plenitude. Apesar de algumas opiniões contraditórias, percebe-se que o diferencial entre as duas conjurações é o fato de que a conjuração mineira teve um caráter elitista em sua organização e execução até o fim, enquanto a conjuração baiana, ao adquirir contornos mais radicais e populares, causou o afastamento dos líderes intelectuais da elite local,
que organizaram inicialmente o movimento, fazendo com que mulatos, escravos, brancos pobres e negros libertos se tornassem nos cabeças do levante. Então, percebam aí que o enunciado está trazendo essas duas revoltas para a gente, a Inconfidência Mineira e a Baiana. Ambas foram revoltas separatistas, ou seja, desejavam romper, né, essa relação de dependência com a metrópole portuguesa, com a coroa portuguesa, e o grande diferencial que elas vão trazer para a gente é que a Inconfidência Mineira tem um caráter elitista, desde o seu início até o fim, né, e a Conjuração Baiana não, apesar da elite, né, tá ali no início, na criação do movimento, a partir do momento em que grupos mais populares começam a aderir ao movimento, começam a apoiar questões como a abolição da escravidão, a elite que fazia parte do movimento vai então se afastar, né, não vai mais apoiar, porque aquilo ali já não representava mais tanto os interesses dela. Então, Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana, revoltas separatistas, desejavam justamente romper com a metrópole portuguesa, mas a Inconfidência Mineira justamente mais elitista, em comparação com a Conjuração Baiana, que foi bem mais popular, né, perto do seu fim. Fazendo um paralelo entre os movimentos revolucionários, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, podemos afirmar que, ou seja, justamente traçando esse paralelo, essa comparação entre as duas revoltas, o que é que nós podemos afirmar? Alternativa A. Enquanto os participantes da Inconfidência Mineira, em geral, buscaram apoio como modelo político à República organizada nos Estados Unidos, na Conjuração Baiana foi clara a inspiração na Revolução Francesa. Exato, pessoal. Justamente, né, por esse caráter mais elitista da Inconfidência Mineira, eles apoiavam, né, bastante, né, a sua revolta, justamente nessa ideia que foi promovida a partir da independência, né, dos Estados Unidos, né, em 1776. Já a Conjuração Baiana, né, por ter esse caráter mais popular, né, essa adesão bem mais popular em comparação com a Inconfidência Mineira, ela vai ter justamente, né, essa inspiração na Revolução Francesa, né, na sua fase mais radical, como o Pedro falou, na sua fase jacobina. Então tá aí certo, né? A gente tem como gabarito, então, a alternativa A, ok? Lembra sempre, não confundam. A Inconfidência Mineira vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos e a Conjuração Baiana vai ser influenciada, então, pela Revolução Francesa. Alternativa B, a existência da imprensa livre no século XVIII, no Brasil, possibilitou a difusão dos ideais de liberdade e igualdade em Minas e nas outras as regiões do país, possibilitando o êxito dos revoltos. Pessoal, não teve êxito dos revoltos, né? O próprio enunciado diz que foram suprimidos, né? Antes mesmo de conseguirem estourar, né, eclodir a revolução. E prestem atenção, a existência da imprensa livre no Brasil no século XVIII, gente, pelo amor de Deus, Tiradentes foi enforcado e desmembrado em praça pública. Vocês acham que um governo, uma metrópole que faz isso, vai promover a existência da imprensa livre? Não tinha existência de imprensa livre, não, tinha censura, tá? Então corta aí a alternativa B, tá tudo errado. Alternativa C, na capitania das Minas Gerais, o consumo de livros era inferior quando comparado a outras capitanias, o que dificultou a discussão dos ideais emancipacionistas pelos setores médios urbanos. Gente, as ideias iluministas, elas conseguiram sim, né, foram de grande influência, não só pelos livros, mas também porque a elite mineira, ela vai ter contato, né, com a Europa, as notícias do mundo afora, a elite mineira vai viajar, vai fazer faculdade fora, então vai ter contato, assim, independente, né, dessa questão de livro, e parte dos setores urbanos participaram sim, né, o próprio Tiradentes não era membro de uma alta elite, então corta aí, a alternativa C também não está correta. A alternativa D, na Inconfidência Mineira, houve um amplo apoio das camadas populares, dando uma maior força ao movimento, enquanto a Conjuração Baiana ficou restrita a intelectuais. Gente, é mais ao contrário. Lembra aí, Inconfidência Mineira tem sim um caráter mais elitista e a Conjuração Baiana um caráter bem mais popular. A alternativa D tá trocando aí, tá bom? Corta também a alternativa D. Alternativa E, na Conjuração Baiana, os envolvidos restringiram suas ações a reuniões secretas coordenadas pela loja maçônica Cavaleiros da Luz, sem nenhuma iniciativa pela convocação pública para a luta. Gente, essa
loja maçônica, né, Cavaleiros da Luz, é uma das mais antigas lojas maçônicas do Brasil, né, ela foi criada em Salvador. Ela teve, sim, um papel fundamental, né, no início da criação desse movimento. Lembra que o enunciado diz que o início da criação desse movimento, né, da Revolução da Conjuração Baiana, vai ter a participação de uma elite, mas depois não, vai ter uma adesão popular, e essa adesão popular vai ser justamente feita através desse boca a boca, através da colação de panfletos. Então, não se restringiu a reuniões secretas coordenadas pela loja maçônica, não, tá? Teve, sim, iniciativa para convocação pública à luta. Então, a gente vai ter justamente como gabarito dessa questão a alternativa A, Inconfidência Mineira, influenciada pela independência dos Estados Unidos, e a Conjuração Baiana, inspirada justamente por esse período mais radical, né, esse período jacobino da Revolução Francesa. Vamos agora, então, para a última questão, pessoal. Para a última não, perdão, para a penúltima, né, a questão 9. Vamos lá. Questão 9, 8, a letra A. Questão 9. Texto 1. São 2 textos para a gente analisar, comparar e extrair a resposta a partir dessa interpretação. Dom João VI e muitos dos seus partidários sonhavam em refazer o Brasil à imagem da Europa Central. Olha isso aqui, ó. A imagem da Europa Central. Quando a gente pensa em Europa Central, é bom lembrar que a gente tem, por exemplo, a França nesse contexto, né? A Itália nesse contexto, a própria Alemanha, que era a Prússia. Então, tem uma arquitetura ali neoclassicista muito forte, muito presente. Nova Friburgo, apesar de ter fracassado, contribuiu para que as elites imaginassem o Brasil como um imã para imigrantes, que transformariam o país em termos raciais, econômicos e culturais. Muita atenção para isso, tá? Nova Friburgo foi uma cidade fundada no Brasil durante o período joanino. Ela foi habitada, por exemplo, por muitos... Teve uma presença ali da América, ou da Europa, perdão, prussiana, Prússia, Alemanha, né? Uma presença de suíços também, enfim. E aí, o que vai acontecer? É como se o texto dissesse que, ao construir uma cidade à moda europeia, com arquitetura europeia, isso serviria para atrair mais europeus. E essa atração de mais imigrantes europeus contribuiria justamente para transformar o país, inclusive em termos o quê? Vamos lá, econômicos. E o que seria esse termo econômico? Traria mão de obra especializada da Europa, haveria uma difusão, uma diversificação das atividades econômicas para um território que naquela época vivia quase que exclusivamente da agricultura, né? Uma mudança cultural, ou seja, traria novas referências de outras partes da Europa, e o que chama muita atenção é essa questão da transformação racial, né? Que muito lembra o conceito de embranquecimento, trazer imigrantes europeus para evitar uma mestiçagem do Brasil, para manter esse processo de embranquecimento da elite brasileira. Texto 2. Que Paris seja aqui. Assim pensava o prefeito Pereira Passa. E olha que interessante. O primeiro texto, ele fala de quem? Ele fala do período joanino, né? O segundo texto, ele fala já de cara aqui de Pereira Passos. Mas quem foi Pereira Passos? Pereira Passos foi o prefeito do Rio de Janeiro durante a República Velha. Foi o prefeito que iniciou um processo de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, de exclusão completa das populações menos, eu diria, favorecidas, menos assistidas, essas populações que viviam no litoral e acabaram indo para os morros. Foi esse cara também que contribuiu com a campanha da vacinação do governo Rodrigues Alves, que acabou gerando todo aquele conflito, a revolta da vacina. Mas vamos lá, que Paris seja aqui. Assim pensava o prefeito Pereira Passos durante os 4 anos da sua gestão. Uma época de Belle Époque. O que seria Belle Époque aqui? É a influência justamente da cultura francesa no Brasil. Quando você pensar Belle Époque, é o modelo francês, a arte francesa, o neoclassicismo, a língua francesa sendo ensinada nas escolas, termos franceses incluídos nas obras do romantismo brasileiro. Quer esquecer? C'est la vie, por exemplo. Se você vai, por exemplo, para o pós-Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque ela acaba entrando em declínio e o mundo acaba sendo influenciado por um outro modelo, que é o American Way of Life, o estilo de vida estadunidense, de consumo. Então, vamos lá. Uma época de Belle Époque na qual parecia que ele queria fazer o Rio de Janeiro uma Paris tropical. Então, está percebendo que os dois estão repensando os espaços,
né, a cultura, as pessoas a partir de uma visão influenciada pela Europa. Sobre a sociedade brasileira do século XIX e do início do século XX, assinale a alternativa correta. Os dois textos, ainda que relativos a momentos históricos distintos, período joanino e República Velha, denotam a persistência de uma busca por referenciais europeus e brancos em nossa formação cultural. Verdadeiro. Mas Pedro, a reforma lá de Pereira Passos não teve nada a ver com a questão racial. Sim, teve, implicitamente, quando você imagina que o Brasil ele está saindo de um período aí, o período justamente do pós-abolição, aliás, ele está vivendo o período pós-abolição. Você tem uma grande população marginalizada. E essa grande população marginalizada, ela é sobretudo negra, essa população periférica que antes vivia no litoral, porque o litoral era a periferia. É bom lembrar que, historicamente, a história da ocupação espacial no Brasil, em geral, as elites costumavam viver nas regiões mais altas ou nas regiões interioranas. Era uma maneira de se proteger das invasões possíveis estrangeiras que vinham do litoral, né, inicialmente. Então, esses espaços ocupados pelos negros, pelos homens de cor, pelas mulheres de cor, pelos mestiços, nesse período pós-abolição, é justamente o espaço que o prefeito Pereira Passos quer erradicar. Ele quer tirar essa população dali e ele quer esconder essa população nas periferias. Então, tem um extrato racial aí, sim, muito forte. Bom, letra B. A formação de uma identidade nacional, assim, a correta, mais uma vez, né? Porque tem essa influência europeia também. A letra B. A formação de uma identidade nacional brasileira é uma cópia do mundo europeu, como os dois textos assinalam e exemplificam. Vem cá, os dois textos, eles não estão falando da criação de uma identidade nacional, tá? Não se fala isso diretamente. Então, cuidado, é uma alternativa distratora. Ela não tem ligação, conexão com os textos. Os textos falam do pensamento da criação de espaços que promovam novos comportamentos a partir de referências europeias e sim do interesse de um embranquecimento. Ou embranquecimento, de fato, através de imigrantes, ou, basicamente, um isolamento das pessoas de cor nas periferias. Bom, então não tem relação direta com o texto. Vamos lá. Letra C. Em todos os contextos históricos referidos, demonstra-se a importância de propor a mestiçagem de diversas contribuições culturais na formação do país. Vem cá, os dois textos não valorizam a mestiçagem. Vamos sempre lembrar o seguinte, o texto aqui, aliás, a questão, olha o comando, ela fala sobre os textos, analisa os textos e esse contexto que os textos representam. Esses contextos são contextos de exclusão e não da tal democracia racial que supostamente existiria no Brasil, né? Como alguns intelectuais do início do século XX disseram. Então, falso, tá falso total. Deixa eu ver aqui. Embora você tenha, justamente, numa reflexão crítica que extrapola aqueles contextos e o texto, a necessidade de pensar, caramba, se no passado nós tivemos a exclusão, vamos pensar hoje uma realidade de inclusão. Mas não é isso que a questão pede. Então, cuidado, mais uma vez, com a alternativa distratora. No início do século XIX e XX, o Brasil, na condição de reino unido, e o Brasil republicano construíram modelos de civilização integrando grupos sociais e raciais. Não, excluindo grupos, né? Excluindo e priorizando o embranquecimento. Errado também a letra D. Os dois momentos históricos descritos nos textos, o período joanino e a República, foram marcados pela paz social, prosperidade econômica e estabilidade. Pelo amor de Deus, né? Paz social, não, né? Houve conflitos, como eu acabei de falar, a revolta da vacina. Período joanino, a Revolução dos Padres, pernambucana, por exemplo. Prosperidade econômica, para uns, né? Eu tiraria essa prosperidade, que esse conceito de prosperidade, por exemplo, hoje usado pela OCDE, né? Órgão da ONU, que zela pelo desenvolvimento das nações, enfim, ele fala que prosperidade é um crescimento econômico, social, com bem-estar que compreenda a coletividade. Aqui, nesse caso, nós temos, na verdade, o enriquecimento de alguns grupos, né? A concentração de riqueza. Então, letra E, errada também. A única alternativa que está pertinente com os textos, a letra A. Vamos para a última, agora a última questão, a questão número 10. Vamos lá, Malu? Saideira, pessoal.
A saideira. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de emancipação política no Brasil, ou seja, esse processo de independência do Brasil, a gente vai ter que analisar aí o que é que ele está trazendo para a gente. Primeira alternativa, né, ocorreu no contexto geral da crise do antigo regime e teve como elementos particulares a instalação da corte no Rio de Janeiro e a articulação política entre a elite colonial e setores da burocracia portuguesa. Correto, pessoal. Durante, né, o século XIX, né, a gente vai ter justamente o contexto do iluminismo, que vai criticar o antigo regime. O iluminismo já vai estar ganhando bastante força, especialmente pós-Revolução Francesa, né? A corte e a família real portuguesa realmente, né, vieram para o Brasil em 1808, devido à ameaça de Napoleão, né, a Portugal, aquele contexto de era napoleônica, e foi uma independência, né, no Brasil que envolveu tanto uma elite colonial, né, tanto uma elite brasileira, como o próprio filho, né, do rei de Portugal, né, o Dom Pedro. Então, tá correto aí a alternativa 1. Vamos para a próxima. Quer falar, Pedro? Segunda, foi provocado pelas movimentações separatistas na província de Cisplatina e na Bahia, no contexto de fragmentação da América Espanhola. Ô cabeção, ô cabeção. Falar que a independência do Brasil, o processo de emancipação do Brasil, tem relação com a Guerra da Cisplatina, não. A Guerra da Cisplatina foi um movimento que aconteceu durante o primeiro reinado, tá? Então, já é pós-independência do Brasil. E o que foi essa Guerra da Cisplatina que nós ainda revisaremos nos próximos reviews, né? A gente, na verdade, vai entender que esse movimento foi um movimento do Uruguai atual, lutando ao lado da Argentina contra o Brasil, porque durante o período joanino, né, Dom João conquistou 2 territórios, a Guiana Francesa e o Uruguai. A Guiana Francesa ele devolveu pós-congresso ali de Viena, aquela ideia justamente da restauração dos mapas, então ele tinha que devolver para que o mapa fosse restaurado, e o Uruguai continuou sob posse brasileira. Então, durante o primeiro reinado, começa uma luta que acaba em 1828, quando o Uruguai torna-se independente de fato. Então, é pré-processo de independência. E na Bahia, a gente não pode falar necessariamente que a independência do Brasil foi uma consequência das lutas na Bahia. A gente pode dizer que sim, ocorreram episódios na Bahia, que foram basicamente aqui, de 1822 a 23, que era o que? A luta dos soteropolitanos, por exemplo, de Salvador, contra os portugueses que resistiam, que permaneciam no Brasil. Mas essas lutas locais não tiveram impacto nacional. Então, a alternativa aqui, a sentença 2, está errada. A terceira, então, né, última, vamos lá, foi precedido pelo fim da exclusividade comercial da metrópole e pela transformação do estatuto político do antigo domínio colonial para a condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. Está correto, pessoal. Lembra que quando a família real portuguesa vem para o Brasil, quando Dom João chega, a primeira coisa que ele faz é justamente abrir os portos, né, principalmente para justamente favorecer a economia inglesa, né, pelo apoio inglês à vinda da família real portuguesa para cá. E lembra, não caiam na casquinha de banana de que o Brasil deixou de ser colônia quando se tornou independente. A gente deixou de ser colônia anteriormente, já em 1815, quando a gente subiu justamente ao status que a questão está trazendo aí para a gente, de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, tá correto sim também a terceira parte, tá bom? Então, a única que está errada aí é a segunda. Então, vamos ver como é que está essa questão aqui. 1 e 3 corretas. A única que tem 1 e 3 corretas, letra A correta, de fato, né? Então, a gente finaliza mais uma bateria. Deixa eu fechar o slide aqui. Mais uma bateria, a gente deseja para vocês bons estudos, né? Lembra que tem a fichinha também, pós-aula, uma ficha com 20 questões, mas toda gabaritada e comentada no site, né, Malu? Exatamente, pessoal. E a gente sempre está aqui para vocês, né? Qualquer dúvida é só chamar eu, Tiago, Pedro no WhatsApp. E espero que vocês tenham gostado, né, e acompanhado essa resolução que a gente está trazendo aqui para vocês. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Bons estudos. Até a próxima.